Pessoal, boa tarde. Então, vamos dar início à nossa reunião, que seja uma reunião produtiva, que a gente possa manter o diálogo, para a gente conseguir resolver as demandas que serão apresentadas hoje. Convido vocês para ficar de pé, para a gente rezar um Pai Nosso, para dar início à nossa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para dar início, eu vou passar a palavra para a Ana Cristina. A Ana Cristina vai apresentar o relatório da Comissão de Auxílio e Tratamento. Todos tiveram acesso à ata lá no grupo? Então, eu coloco a ata em aprovação. Quem tiver, alguma alteração, que fique de pé. Isso, e o Pablo hoje, teve uma questão de saúde, ele não vai estar presente. Então, tem 2 relatórios que ia ser apresentado por ele, que é de comissão de visita e fiscalização. E o relatório do Comitê de Ética vai ser apresentado na próxima reunião. Então, a ata foi aprovada e a gente vai dar sequência agora para o relatório da Comissão de Auxílio e Tratamento. Boa tarde. Relatório das comissões do Conselho Municipal de Saúde. Nome da comissão: Comissão de Apreciação de Auxílio e Tratamento de Saúde. Avaliação de pedido de auxílio financeiro, conforme Lei 2647 e ofício 002/2026/SMS/Pompeu/MG/Gabinete do Secretário. Discussão. Análise dos documentos recebidos. A comissão recebeu o pedido de auxílio financeiro conforme a Lei 2647/2021 para os pacientes mencionados no ofício 002/2026, com as iniciais LFVS, NCAR, ACFS. A paciente ACFS apresentou apenas um orçamento, pois somente uma farmácia consegue fornecer o medicamento conforme os documentos anexos de negativa de orçamento em anexo. Indeferiu para o paciente HMML por falta de relatório e receita do SUS. O que foi apresentado é de médico particular. Então, eu coloco em votação o relatório da comissão, que é a análise do documento recebido do paciente, que foi indeferido por não apresentar os documentos que são descritos pela lei. Quem for contrário, fique de pé. Quem for favorável, fique sentado. Então, foi aprovado. Nós vamos dar... Só tem esse? Foi encaminhado um ofício para o secretário de Saúde a questão da orientação aos pacientes do auxílio e tratamento. O que esse ofício explica? Por quê? Quando é passado pela comissão, há uma resposta. Por exemplo, esse que a Ana leu, que foi indeferido porque não tinha documentação completa. No lugar da secretaria procurar o paciente e informar para ele o motivo que foi indeferido, ele está encaminhando o paciente para o Conselho de Saúde. E essa não é responsabilidade do Conselho. A comissão ela só tem responsabilidade de avaliar se vai deferir ou indeferir aquela solicitação. Agora, explicar para o paciente, colocar ele ciente porque não foi aprovado, isso cabe à Secretaria de Saúde informar. E nós precisamos também que a Secretaria de Saúde crie uma comissão. Essa comissão pega todos esses documentos, observa, avalia um por um e olha se ele está pronto e apto para chegar na comissão do Conselho. Porque muitas das vezes a gente reúne a comissão do Conselho de Saúde
E quando a documentação chega, ela não está completa. Então, todos os conselheiros deixam seus afazeres, vêm para avaliar, chega, não tem como avaliar, porque não está com a documentação completa. Isso. E o paciente vai delongando. Aí chega o orçamento vencido, né, igual esse aqui que a lei deixa muito claro que tem que ser, né, médico do SUS. Então, o paciente perde tempo na espera e o paciente vem cobrar de quem? Da Ana Cristina, que está como secretária do conselho. Só que a Ana não tem como resolver essa demanda. Então, a gente ainda não respondeu, não tem resposta desse ofício, tá? A nossa próxima demanda, né, como o Pablo está ausente, vai ser a aprovação do Plano Municipal de Arbovirose. Antes, gente, de colocar o Plano Municipal de Arbovirose, eu não estive presente na outra reunião, né, peço vocês desculpa, mas eu estava de férias e eu fui viajar. Porém, né, foi colocado pelo nosso conselheiro Acácio que a gente tivesse uma alteração no nosso regimento interno, que toda a demanda da Secretaria de Saúde fosse colocada para votação, para que não aconteça o que aconteceu no início do nosso mandato, que nós tivemos que votar e fazer uma resolução de algo que foi do antigo conselho há um tempo atrás. Então, vou colocar em votação a mudança do regimento, indicação do nosso conselheiro Acácio, que toda matéria da Secretaria Municipal de Saúde seja colocada para votação. Quem concordar fica sentado, quem discordar fica de pé. Então, foi aprovada por unanimidade. A gente já vai fazer essa alteração no nosso regimento interno, né, mas já começa a valer pela reunião de hoje, como foi aprovado pela plenária. Então, toda a matéria que vem da Secretaria Municipal de Saúde não vai ser colocada para apreciação, vai ser colocada para votação. Então, hoje vai ser apresentado, né, o Plano Municipal de Arbovirose. A gente sabe da importância desse plano. É um plano que vai nortear o município diante, né, uma epidemia de dengue. Então, eu peço que todos avaliem minuciosamente o plano, porque ele tem que ser muito bem elaborado e bem colocado, porque diante de uma emergência do município, é o respaldo que o município tem para atender a população. Eu, na verdade, boa tarde a todo mundo. Eu, na verdade, estou muito preocupada. Preocupada com essa rejeição de vacinar, sabe? Eu acho que a gente está precisando de rever esse quadro aí, sabe? Ir para a mídia e desmistificar esse troço aí, porque eu estou muito preocupada. Eu já estou vendo casos aí de dengue, de Covid, que a Covid não acabou, né? Muita gente não vacinou, né? E tem gente que tem rejeição, principalmente, às vacinas de Covid. Então, assim, o negacionismo está demais, fake news o tempo todo, sabe? E a desinformação que atrapalha muito. Então, a gente está precisando fazer uma campanha séria com relação à vacinação. Concordo com a dona Solange, né? A gente tem um movimento anti-vacina e que está atrapalhando muito nessa questão da vacinação. A vacina contra a dengue está disponível em todos os PSF, né, para crianças de 10 a 14 anos, né?
E a gente, como conselheiro, a gente tem que levar essa informação da importância de vacinar. A Secretaria de Saúde está emitindo os boletins epidemiológicos, tanto da dengue quanto do Covid. Como a dona Solange falou, o Covid está aí, né? E tem algumas épocas do ano que tem uns aumentos de casos, e é importante que todo mundo esteja com o cartão de vacina atualizado. Então, a gente, como conselheiro, a gente tem que levar essa informação e realmente, né, tentar criar a consciência que a vacina salva vidas, porque a gente tem um movimento anti-vacina. É só de PSF mesmo. Mas em breve, acredito eu, que já vai sair para todos os profissionais de saúde, mas por enquanto só para PSF, viu? Quem quiser vacinar de dengue, passar a vacina para mim, eu aceito. Dá para ver? Eu aceito. Dá para me ver? Então eu fico aqui, né? Tem prioridade. Eu estou fora da prioridade. Pode ficar? Criança, jovem, até eu acho que 60, 59 anos. Pessoal, boa tarde. Eu trouxe o Plano Municipal de Contingência das Arboviroses para a ciência do Conselho Municipal de Saúde. Pode passar. O Plano Municipal de Contingência... O Plano Municipal de Contingência das Arboviroses, ele tem um período de vigência entre dezembro de 2025 a novembro de 2027. Sua base legal é a resolução da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, número 10.440 de 2025, em que aprova o Plano Estadual de Contingência de Arboviroses 2025 a 2027 e orienta os planos municipais de contingência de arbovirose. Então, o plano de contingência do Estado vem a ser um instrumento estratégico de planejamento e organização, orienta ações oportunas e efetivas, tem o objetivo de minimizar o impacto das epidemias, é aplicável aos níveis estadual e municipal, a surtos e epidemias, define cenários, ações e as responsabilidades. A finalidade do plano estadual: orientar gestores e profissionais de saúde, apoiar a sua preparação, planejamento, tomada de decisão, desenvolvimento de ações, fortalecer a capacidade de resposta nos territórios. Qual que é a abrangência do plano? Atuação desde a normalidade até os cenários críticos, integra vigilância, mobilização de recursos, coordenação intersetorial e atuação contínua, articulada e territorializada. Qual que é a diretriz principal? A diretriz geral. O plano municipal ele executa integralmente o plano estadual de contingência de arbovirose 2025-2027. Então, o município de Pompéu optou em seguir o plano estadual. Nós não inovamos e nem criamos o plano municipal. Portanto, não é elaboração, não é aprovação, é apenas ciência de que o município está seguindo o regimento do Plano Estadual de Contingência. Aprovado pela Resolução SES 10.440 de 2025, sem complementações locais, e é executado conforme a diretriz da Secretaria Estadual de Saúde. Objetivo geral: planejar e organizar a resposta municipal às arboviroses, em que abrange a prevenção, detecção, preparação, resposta oportuna, redução de morbidade, mortalidade, o impacto no sistema de saúde. Objetivos específicos: vigilância epidemiológica e entomológica contínua, controle vetorial baseado em evidências, preparação da rede de atenção à saúde, garantia do fluxo de informações, mobilização da população. O que vem a ser as arboviroses que nós estamos trabalhando? Doenças transmitidas por mosquitos, classificação urbana, dengue, chikungunya e zika,
silvestre, febre amarela, relevância elevada para a saúde pública, características clínicas semelhantes entre as doenças. São doenças de notificação compulsória. Sua base legal de notificação é a portaria do Gabinete Ministerial, número 6.734, de 18 de março de 2025, em que integram a Lista Nacional de Notificação Compulsória. Registro obrigatório no sistema Sinam Online e Sinamnet. Importância da vigilância epidemiológica. Comunicação rápida e precisa dos casos, alimentação do ciclo de vigilância epidemiológica, identificação precoce de mudanças no padrão de ocorrência, subsídio à tomada de decisão, direcionamento de ações de prevenção e controle. Quais são os desafios no controle das arboviroses? São os próprios determinantes sociais e ambientais, impossibilidade de eliminação total do vetor, necessidade de ações integradas e intersetoriais e adequação das estratégias a diferentes cenários epidemiológicos. Elaboração e referências. Elaboração foi Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, com apoio do Comitê Estadual de Enfrentamento às Arboviroses, com fundamentação nas diretrizes nacionais do Ministério da Saúde, normativas e legislações estaduais e política estadual das arboviroses de outubro de 2023. Monitoramento do plano. Como que vai ser realizado esse monitoramento? Autodeclaração municipal via formulário digital. Na primeira semana de cada mês, nós da epidemiologia temos que fazer o preenchimento de um formulário no modelo Google Forms para o Estado, em que a gente reconhece e afirma as ações que a gente fez e o que foi feito nesse período, durante um elevado número de dengue, ou então durante a queda desse número. Ele é disponibilizado pelo Estado e é um monitoramento contínuo pelo painel da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Organização das ações. Atuação coordenada do Serviço de Saúde, integração de diferentes eixos temáticos, foco na mitigação dos casos de arboviroses. Qual que é a sua estrutura, tanto do plano estadual e o plano municipal? Organização por eixos de ação, em que define responsabilidades, metas, recursos e estratégias operacionais. Quais são os eixos? Gestão, vigilância epidemiológica, vigilância laboratorial, vigilância entomológica e controle vetorial, rede de atenção à saúde, comunicação e mobilização social. Aqui nós trouxemos aqui um modelo do que seria a determinação de cada eixo, o que significa o serviço da gestão, o serviço da epidemiologia, o serviço do controle laboratorial, assistência à saúde, a vigilância entomológica e o controle vetorial, assim como a comunicação e mobilização social. Então, quais são os indicadores? Classificação dos níveis de ativação do plano. Ele é um sistema estruturado de indicadores para definição de risco epidemiológico, base para ativação gradativa e planejada das ações de resposta às arboviroses, fundamentado em evidências epidemiológicas e laboratoriais. Quais são os cenários operacionais do plano? O plano municipal adota 4 cenários operacionais: rotina, alerta, urgência e emergência. Cada cenário orienta o nível de mobilização, organização e intensidade das ações. Para cada... Pode voltar. Para cada cenário que nós temos, de acordo com o quê? Com a incidência de notificações, a prevalência dessas notificações, ou até mesmo a letalidade de uma dessas doenças, como, por exemplo, nós tivemos, né, letalidade, óbito por dengue, aí o município se enquadra dentro de um desses cenários. Seja ele rotina é tudo aquilo que é, teoricamente, entre aspas, a normalidade. É o trabalho de prevenção dentro da sua normalidade. A partir do momento que a gente já tem ali uma incidência, né, casos sendo notificados, a gente já muda o cenário. Ele vai para alerta, urgência ou emergência. Hoje nós voltamos para o alerta. Nós chegamos na urgência, mas voltamos para o alerta.
Inclusive, ontem nós estivemos lá na Regional de Saúde, discutindo, né, sobre a situação do município. E eu, particularmente, né, como epidemiologista, eu esperava que a gente tivesse um aumento maior de casos, a ponto da gente já passar para um cenário de emergência, considerando que a gente já saltou para óbito, né? Mas como o nosso controle vetorial ainda não é a situação para a emergência, eu até pedi o BV veicular, que é aquele carro, né, de inseticida que passa na cidade. Mas como o cenário nosso ainda não se enquadra pelo plano estadual, a gente ainda não consegue o BV veicular. Mas aí não quer dizer que a gente não tem que fazer os outros cenários, né, os preparos, tanto de prevenção quanto de resposta. Você perguntou sobre os casos, né? Hoje em dia, a gente não usa mais a nomenclatura dengue hemorrágica, a gente usa a nomenclatura dengue grave. Isso. E esses pacientes ainda estão em investigação. Então, enquanto não houver resultados laboratoriais, investigação da parte de se deu entrada em PSF, a gente tem que investigar esse atendimento. Se foi no pronto atendimento, a gente tem que fazer essa investigação. Se foi a nível hospitalar, onde esse paciente passou, nós temos que ir atrás. Juntando toda a documentação, o Comitê Municipal de Arbovirose faz essa discussão, né, essa análise, que são pessoas técnicas para isso, e junto a isso a gente também tem o apoio do Comitê Regional. Aí todos esses comitês, a nível intersetorial e a nível, né, intermunicipal, a gente faz essa discussão e após um prazo tem a resposta se ele foi identificado, classificado como óbito por dengue ou não. Isso, já pôde participar da última reunião? Ainda não, né? Isso. Aqui eu trouxe uma forma ilustrativa do que eu falei, cenário, rotina, alerta, urgência, emergência, em que cenário de rotina são os indicadores dentro do padrão esperado, né? Ações regulares em andamento. O cenário de alerta já tem um aumento de indicadores acima da linha de base, que são ações já ampliadas. O cenário de urgência tem um aumento de indicadores acima dos limites de alerta, já é uma resposta intensificada e articulada. E o cenário de emergência, todos os indicadores do nível mais elevado. Resposta imediata, intensiva e coordenada, com necessidade de ativação do COI. Pode voltar. Considerando que nós chegamos no cenário de urgência na semana passada, nós já fizemos uma sala de situação, né, para discussão desses casos e tomada de decisões com apoio da Secretaria de Governo, que é a pessoa que representa, né, a pessoa que representa o gabinete do prefeito. Então, e considerando o cenário de emergência quanto o pior caso, pior cenário, por exemplo, quando a gente está no cenário de alerta, não quer dizer que nós vamos trabalhar somente ações de cenário de alerta. As ações menores, elas ainda vão continuar sendo feitas, assim gradativamente. Pode passar. Qual que é a lógica de transição entre os cenários? A transição ocorre de forma gradativa, como eu expliquei anteriormente, vai depender de incidência, né, da letalidade, morbidade, mortalidade. Para todo mundo, esses termos são claros, gente, letalidade, morbidade, mortalidade. Orientada por indicadores específicos. Indicadores funcionam como gatilhos operacionais para desenvolvimento, intensificação e readequação das ações. Finalidade dos indicadores do cenário. Então, os indicadores têm como função definir objetivamente o nível de risco epidemiológico, reduzir subjetividades na tomada de decisão, estabelecer pontos de cortes claros entre os cenários. Deixando claro que nós estamos lidando, eu estou representando a parte da vigilância epidemiológica, né, epidemiologia, mas a epidemiologia ela não
toma ações, ela depende de setores para auxiliar na que as suas ações sejam feitas, no sentido prático da coisa. Por exemplo, nós precisamos que lá na ponta, que seja o pronto atendimento ou que seja o serviço de PSF, os pacientes, quando procurarem, eles sejam notificados. Porque se a gente não recebe aquela notificação que eu falei para vocês, que é uma obrigatoriedade, a gente não tem como saber se está tendo caso, se não está tendo caso, né? Isso. Então, eu dependo de que o paciente se sensibilize, procure a unidade de saúde, porque a gente sabe que tem aqueles, não, eu vou tomar um chá, eu vou fazer isso, aquilo e vou melhorar. E não procura, né? Não é radical, mas acontece. Em se falando da classificação de urbana e silvestre, é uma questão literária, porque a gente tem conhecido que a febre amarela é somente silvestre. Porque até o momento, Deus nos guarde, que ela fique só lá no meio do mato com seus macaquinhos, por exemplo, né? Que ela não pense em vir aqui para o meio urbano. É considerando mais, é o ciclo biológico da doença, o ciclo biológico do mosquito. É o mesmo mosquito da febre amarela? É o da dengue? Não, são diferentes. São diferentes. Porque eu vou te falar, pernilongo lá em casa está demais, não tinha não. Entendi. E hoje, com a crescente... o acesso está muito fácil, né? Zona rural para a zona urbana e assim vice-versa. Então, também, essa migração do pernilongo, ela é possível, sim, de acontecer e de realmente termos o pernilongo na zona rural. Hoje em dia, não é mais excluída a possibilidade de não termos dengue na zona rural. E dentro da cidade também, a nível urbano, não é diferente a questão de focos. A gente tem observado pelo controle vetorial, pelo índice, né, que a gente faz a avaliação, que 90% dos focos está dentro dos municípios. Então, a gente precisa da colaboração da população, precisa de receber bem o ACE, né, o Agente de Combate a Endemias. As pessoas ainda vão ficar à mercê do mosquito. Sim. E por ações humanas, né, que a gente pode, por exemplo, virar a aguinha ali do bebedouro, lavar, porque não adianta só virar também, a gente tem que higienizar ali a parede do bebedouro, porque o ovinho, ele prega, ele é aderente. Isso. Urbana é mais fácil. Por que ele gosta da zona urbana? Porque as casas são perto. Por que a gente fala que, igual a Silvia falou, vai chegar a dengue na zona rural? Vai. Mas provavelmente a pessoa veio na zona urbana, se contaminou aqui. E como a zona rural há um distanciamento de uma casa para outra, mesmo se tiver o vetor na sua casa, ele não vai para a casa do vizinho, porque o Aedes ele não voa grande distância. E ele tem uma adaptação melhor na zona urbana. Então, ele é um mosquito mais frequente na zona urbana. E a maioria do pessoal da zona rural que se acomete pela doença infecta no município, né? Vem fazer suas obrigações do cotidiano e aqui ela é contaminada e ele volta para a zona rural. Pode pegar carona. Porque todo mundo fala assim, como que tem um Aedes que voa uma distância baixa no 10º andar, ele sobe de elevador, ele vai na bolsa, então ele é transportado.
Né? Então, por isso que, igual a senhora falou, não é difícil de chegar. Há uma janela de transmissão menor, porque, igual eu estou explicando para a senhora, a distância que tem uma casa da zona rural da outra. Uso estratégico dos indicadores. Ajustar a intensidade das medidas ao risco real. Evitar respostas insuficientes. Mobilização excessiva de recursos. Garantir proporcionalidade e eficiência da resposta. Monitoramento e avaliação da resposta. A efetividade da resposta é acompanhada por indicadores de processo, indicadores de monitoramento em que avaliam execução das ações, o desempenho das intervenções, asseguram alinhamento à situação epidemiológica. Por exemplo, a gente recebe uma notificação de dengue e os primeiros sintomas ali são informações muito importantes. A data dos primeiros sintomas, o paciente precisa ser objetivo e dizer para o profissional de saúde: eu iniciei meus sintomas, por exemplo, há 2 dias, com certeza. Por quê? A partir dessa notificação, dentro de um prazo de 7 dias, em no máximo 2 dias, a nossa equipe vetorial ela vai fazer um bloqueio dentro dessa residência do paciente notificado e também ao redor da sua residência, no que a gente chama de quarteirões espelhos, num raio aproximadamente de até 300, 400 metros, a depender do tamanho e do formato do quarteirão. É um bloqueio com veneno que vem do Estado, né? Ele é liberado, orientado pelo Estado, não é empírico, né? Não é uma ideia que a gente colocou, é um protocolo estadual que vem para a gente. Não só estadual, ele é federal. Onde houver o programa de controle de endemias da dengue, essa ação vai acontecer. Critérios de classificação de cenário. Plano Municipal de Contingência de Arbovirose a nível do âmbito municipal. É aplicável às arboviroses dengue, chikungunya, zika e febre amarela, baseado em critérios epidemiológicos específicos por doença. Classificação: dengue, chikungunya e zika. Os cenários: rotina, alerta e urgência. Ativados quando 2 ou mais critérios se enquadram na mesma fase. Em caso de empate entre as fases, aplica-se o princípio da precaução. Prevalece o cenário de maior atenção. Quando tem empate nos critérios, por exemplo, que a gente vai ver número de notificações aumentadas, a incidência do caso, aí de repente já tem óbito. Mas esse número de casos, ele é equivalente? É muito caso notificado ou é pouco caso? Qual que é a diferença? Aí o comitê, a epidemiologia, junto, né, com a rede, agora nós estamos instalados com a sala de situação, vai avaliar esse cenário. E através dos números, das notificações que a gente lança lá naquele sistema que eu falei, que é o Sinão Online, né, do Ministério da Saúde, o Estado, em seu painel, ele também nos classifica dentro de um desses cenários. E se houver chance de ser um cenário pior, nós vamos adotar o pior cenário. Nós não vamos paralisar as ações num cenário leve, nós vamos já intensificar no pior cenário, considerando a realidade, né? E o cenário de emergência para dengue, chikungunya e zika exige a presença simultânea de todos os critérios definidos. Garante ativação apenas diante de gravidade epidemiológica comprovada e situação crítica de saúde pública. Classificação para a febre amarela. Então, ele vai seguir os mesmos princípios gerais de classificação, em que 2 ou mais critérios na mesma fase, e em caso de empate, prevalece o cenário de maior atenção. E a emergência em febre amarela, exigência específica, a presença simultânea dos 3 cenários estabelecidos, reforça a aplicação criteriosa, uso seletivo do nível máximo de resposta. Mas antes de vir para a reunião, eu já perguntei à nossa coordenadora de imunização como que está a taxa, né, de vacinação da febre amarela aqui no município, e a taxa está maior que 100%. Preparação e resposta, indicadores de acompanhamento das ações. Plano Municipal de Contingência das Arboviroses, organização das ações por cenários epidemiológicos, monitoramento contínuo e resposta proporcional
ao risco. Então, qual que é a preparação? Primeiro, plano municipal de acordo com o plano estadual. Organizar as ações e monitorar de forma contínua. Progressão e manutenção das ações por cenário. Aqui eu trouxe um modelo visual daquilo que eu expliquei sobre os indicadores do cenário e evidencia o caráter cumulativo das ações. A rotina, alerta, em que, como eu disse anteriormente, se houver um cenário maior, nós não vamos trabalhar isoladamente, nós vamos trabalhar o cenário menor mais as ações do cenário maior. Alerta, por exemplo, vai ser rotina e alerta. Urgência, nós vamos trabalhar com a rotina, o alerta e a urgência. E a emergência, todos esses cenários. Funcionamento operacional do plano. A lógica operacional do plano municipal de herboviroses, manutenção e ampliação das medidas e análise operacional das respostas. E, novamente, a fundamentação, que é a resolução do Estado, 10.440, de setembro de 2025. 10.440. Setembro. Alguma dúvida? A dúvida eu não tenho, não. Queria confirmar aqui. Você trouxe, foi um parecer, é isso? Eu trouxe o esboço do nosso plano com referência total ao plano estadual de contingência. Ele não é aprovação, não, ele é só para a ciência, de que o município adotou o plano do Estado. A nossa realidade, nós vamos interpolar ela junto com o plano, de acordo com o cenário que a gente vai estar vivenciando. Vocês leram o material? Vocês leram o material? Lá está descrito. É porque é muita coisa para explicar aqui. No material está descrito. Não era isso que o colega pediu para que todas as deliberações no Conselho sejam aprovadas? Boa tarde. Sobre a apresentação feita, os parabéns. Eu vejo o seguinte: se a gente está falando aqui em uma situação de abordar atividade, evitando, na verdade, o transtorno futuro, né? Eu vejo o seguinte: deveria estar prescrito, na verdade, um plano nosso, as nossas realidades, o número de agentes que nós temos para fazer, a gente vai precisar fazer outras ações, um exemplo, fazer contratações de novos profissionais para fazer limpeza urbana, esse tipo de estratégia. Caso tenha um surto alto com pessoas contaminadas, aonde que nós vamos atender esses pacientes? Eu pensei que, na verdade, o plano que ia ser apresentado seria nessa direção. Eu pensei mesmo. E a gente vê... Mas em relação ao manejo, especialmente ao manejo clínico, isso poderá ser apresentado posteriormente, né, Débora? Até porque o município já se organizou em relação à atenção só primária, uma né? questão de ordem. Agora que eu vi aqui que não estava... Não, está funcionando aqui. Como eu estava colocando para você, eu vejo o seguinte: nós temos que preocupar mesmo com o nosso município. Esse mosquito, na verdade, traz todas as infecções que ele traz, tanto seja chikungunya, ou quanto seja zika, ou que seja dengue, todas as situações traz um grande, né, transtorno para a sociedade. E é aquilo que eu andei colocando para você. Acho que, para nós, um plano municipal deveria de nortear as nossas ações, né? A gente tem número X de servidores no campo. Se isso é o bastante, por enquanto, a gente vai avançando com ele. Se a gente percebeu que a gente necessita mais, a gente faz uma estratégia, né, para poder colher, para poder abranger mais espaço. As análises, todas essas análises de campos que já foram feitas, e percebo, né, a questão
de uma situação drástica, onde que a gente vai direcionar o paciente, como vai ser o atendimento do paciente. Então, todo esse cenário que a gente poderia construir o nosso próprio plano. Porque, na verdade, no plano que foi apresentado, eu acredito que ele deve, provavelmente, como vem do Estado, ele deve ser rico de informação, né? Não chega para nós aqui informações claras de como a gente vai fazer uma manobra de combate, na verdade, à situação drástica à saúde da população nossa. Bom, e referente à questão da apresentação, você pode fazer a apresentação dos trabalhos, mesmo que você perceber, a Secretaria de Saúde perceber, se as apresentações vão vir só para apreciação, mas o nosso papel aqui, a gente vai, com a mesa diretora, tomando as decisões dos trabalhos, acredito eu que vai vir sim para poder colocar para votação. Mas eu gostaria que a Secretaria de Saúde trouxesse para essa casa, na verdade, um plano próprio de ação do nosso município, para que a gente, na hora de um problema, de uma situação séria, a gente não fique vendo os navios, né? Para que a gente tenha como ter ações. Obrigado. A gente pode trazer o plano de emergência que a sala de situação criou, mas, porém, se a gente for fazer um plano municipal colocando dados além do que está aqui, a gente vai ter que mudar, então, toda a dinâmica. Não vai ser mais um plano de apreciação, vai ser um plano para elaboração. Porque o município tem duas vertentes. Ou ele apoia integralmente o plano estadual, ou ele faz o seu plano complementar. Aí, sim, ele integra essas informações às quais você citou. Ô, Silvia, Oi. assim, o que eu observei e compreendi foi o seguinte, que isso aí são diretrizes para a elaboração de um plano. Diretrizes que fundamentam a elaboração do plano. Pois não que criam um plano, não é que o fundamentam nosso plano municipal. O plano municipal está embasado no plano estadual. Mas eu não vi as ações que irão ser feitas O material, no município. eu coloquei ele na íntegra, de acordo com a própria resolução. As ações, eu não consigo colocar uma tabela Eu achei de que ele 5 está páginas muito solto. aqui. Achei que ele ficou solto, tá no ar. Está faltando alguma coisa. São quantas que trabalham, a CS? A CS que tem no município? Hoje nós temos em atividade 12 ACE. Só aqui na cidade ou fazem também? Não faz rural? Na cidade de Silva Campos. 12? 12. Para um município de quantas mil? 31 mil habitantes, Não é poucas, 19 não? mil habitações. É inferior ao que a gente precisa. A gente precisaria pelo menos de um ACE a cada 1.000 casas. A gente tem 19 mil casas. Provavelmente, para ficar confortável, pelo menos 19 ACE. Sem considerar faltas, atestados e alguma e férias. Sim. É controlado pela supervisora de campo. A cada dia, eles têm que apresentar, né, como se fosse um boletim das visitas realizadas. Aí a supervisora faz o quantitativo e avalia é por escrito. Inclusive, também existe a visita supervisionada, em que a supervisora, né, que nós temos duas, elas podem aparecer ali de surpresa naquela residência, ou aparecer durante e acompanhar o ACE na visita para verificação da qualidade dessa visita, ou até mesmo aparecer depois, digamos, entre aspas, de surpresa, para ver se aquela visita foi bem feita. Tem um número de denúncia para a pessoa, vamos supor? Em relação a lote sujo, não é ACE. Lote sujo é posturas. O que a gente pode fazer dentro de um lote sujo, se tivermos condições de entrar, é avaliar se ele tem foco. Tampinhas, sacolas que possam, né, estar inteiras ali, acumulando água. Aí é eliminado, né? Na hora ali é eliminado. O que é eliminar? É virar esse pneu, é orientar. Tem um número certo para denúncia para esses casos? Isso. É a ouvidoria municipal. Isso.
Pessoal, só explicando que para a Vivi e para os demais, que ela perguntou se quando a gente vai na casa, tem sim, eles preenchem um formulário, inclusive se achou, né, foco nessa casa, se além disso tem o serviço de Ouvitrampas, né, Silvia, que faz avaliação no município da infestação dos bairros. Além disso, tem o que o Acácio falou, que são os pontos estratégicos. O que são os pontos estratégicos? São lugares que têm grande circulação de focos. Um exemplo, por exemplo, borracharia, que aí as meninas vão de 15 em 15 dias, oficina mecânica. Então, assim, é um trabalho extenso, né? Só que nada disso é eficaz se a população, igual a dona Solange falou desde o início, se a população não abraçar a causa. O que nós temos hoje é uma cidade suja, e mesmo assim, quando a gente vai pensar nos dados epidemiológicos, o maior lugar que é encontrado os criadouros ainda estão dentro das residências. E a gente não pode ligar a dengue com questão de é porque é sujo. Não, a casa pode ser limpa, ela pode ser impecável, só que se a gente for pensar, todas as casas têm um criadouro. O que a gente tem que ter consciência é de fazer a higienização desse criador. Porque eu falo que toda casa tem um criador, porque toda casa tem uma geladeira, quase todas as casas têm um animal de estimação. Então, toda casa, se a gente for pensar, tem um criador. Então, precisa mesmo da consciência da população. Na casca de ovo, tampinha de garrafa, né? Oi? Climatizador, né, que a gente coloca água. Às vezes a caixa d'água tem apenas uma rachadura na tampa, é o suficiente. Então tem que ficar realmente de olho. Vaso sanitário que não usa todos os dias, ralinho. Então são coisas que não tem como a gente eliminar da nossa casa. E a gente precisa criar uma rotina de higienização, senão vai ter foco, né? Não tem como a gente tirar todos os focos. Quando é passivo de tirar, claro que é ótimo, mas quando não é, todo mundo tem que ter consciência de manter limpo. E como a Silvia falou também, receber bem os agentes, porque os nossos agentes de endemias são muito maltratados em algumas residências, né? Então, eles estão ali para fazer um serviço, para prestar um serviço, mas não está ali para limpar o quintal de ninguém. Ele não está ali para poder fazer um faxinão, né? E isso é responsabilidade do morador. Ele está ali para eliminar, ele está ali para dar uma orientação, para explicar o que tem que ser feito, mas ele não está ali para limpar o quintal de ninguém. Você quer falar do mutirão até o Vitor chegar? No mês de dezembro, o município realizou aquele mutirão Troca Consciente, né, em que foi arrecadado 0,5 tonelada de material reciclável com 106 pneus, não é isso, Cleonildo? 106 pneus. Foi muito bom. E agora, em fevereiro, a gente está iniciando o mutirão de limpeza novamente. Começa hoje no bairro Morro Doce, Boa Vista, São Francisco e Alto da Capoeira. Aí, posteriormente, a cada finalização de um bairro, a gente vai estar publicando o próximo bairro. Porque a gente está também no período de chuva e, às vezes, por motivo de chuva, a gente pode não conseguir, né, finalizar, por exemplo, hoje no Morro Doce. Aí a gente só vai publicar quando conseguir finalizar o bairro. Aí vão ser materiais inservíveis que possam ser criadouros do pernilongo. Esse manejo clínico é muito importante mesmo, né? Ter conhecimento sobre ele.
Pessoal, podemos voltar? Eu que estou levando os dela, ela não está com confiança de dirigir. Não, mas isso. Aí, Se não 4 der, horas tem que sair mesmo. o senhor vai e depois a gente chama no WhatsApp. Qualquer coisa, tá? Mas dependendo do jeito que cai, pode ser pesado. Aqui, ó. Não chega, não foi bem quebrou, vai fazer uma fratura. Não gastou nem cirurgia, não. Mas está mobilizado. Mas isso aqui demora, porque o movimento está todo aqui? Não, vai voltar lá até aqui 30 dias, que é o último. Só vai retorno 70 dias, porque é demorado. E não der testar assim, não vai passar. Não tem confiança de dirigir. Não é isso que eu falo, mas é prevenção contra os surtos, não é isso? Você vai lá para poder executar os focos, fazendo tratamentos vocais, você está reduzindo a possibilidade de criar as dores. É isso, é prevenção. Vamos pela frente embora. Pessoal, boa tarde. Alguns questionamentos. Eu tive que descer de última hora para uma reunião bem importante. Eu perdi uma parte. Se vocês quiserem mencionar de novo os questionamentos, começo com quem? O pessoal quer que explica a parte do manejo, por exemplo, o que é feito em cada etapa. O que é feito na alerta, na urgência, na emergência, o que o município está preparado para cada fase, sabe? É isso, né, Arlene? As ações. Então, vamos lá, vou sentar aqui. O plano completo, eu acredito que Silvio até chegou a encaminhar para alguns, né? Mandou no grupo, pois é. E aí, no plano completo, vai dar para a gente ver tudo, tá? Basicamente, vai ter as nossas fases. Lembrando, pessoal, esse aqui é um plano estadual. E o município pode fazer adesão ou não ao plano estadual. Por que a gente resolveu fazer a adesão ao plano estadual? Porque a gente tem mais respaldo, né? A gente pertence hoje à regional de 7 Lagoas e, concomitante a isso, tem outros 33 municípios que fazem parte da regional, né? Então, a gente vai ter esse respaldo perante a regional, a gente vai ter um apoio maior, né? E, com certeza, a gente vai poder ter um diálogo mais aberto diante do cenário epidemiológico que a gente vive com a regional por si só. Basicamente, cada fase que a gente estiver vai ter uma demanda, né? Pelo que eu entendi da pergunta, acho que a gente está focando muito na parte do manejo clínico, não é isso? Como que vai ser tratado em cada fase. Por exemplo, a gente hoje está com um surto de dengue. O que a gente está fazendo hoje? O que a gente tem que fazer hoje? Amanhã a gente teve um óbito. Como que a gente vai evoluir para isso? O que a gente vai ter que mudar? Basicamente, é isso o contexto da pergunta, não é isso? Perfeito. O plano, ele vai tratar tudo isso, né? Eu não sei como que se procedeu aqui na apresentação, mas eu, particularmente, a gente não consegue simplesmente passar tudo aqui, não. Mas, se vocês quiserem, a gente pode marcar para amanhã ou depois da manhã para a gente apresentar todo o plano. O plano tem quantas páginas, Silvia? Mais de 70 páginas. Ô, Vitor, mas eu entendi o que eles querem. Porque no plano antigo vinha, por exemplo, se tiver um surto, qual PSF vai estar aberto para atender a população? O que vai ser feito? Qual vai ser o protocolo? Qual vai ser a logística? Entendi. Vai ser aplicar um soro, sabe? Ah, entendi. Vai ter uma logística. Sim. No outro plano vinha qual que era a logística que ia ser feita pela secretaria, entendeu? Entendi. Qual que é a estratégia que você vai adotar? Hoje, nós já estamos adotando a estratégia, tá, pessoal? A estratégia preventiva. Todo paciente que chega na unidade com sintomas de dengue é feito o teste rápido de dengue, que é o famoso NS1. Tá?
NS1 ele não serve para fechamento de casos, não serve para fechamento epidemiológico e também não serve para fechamento laboratorial. O NS1 serve apenas para ajudar na conduta médica, e mesmo assim, mediante todo o cuidado clínico, né? Porque o NS1, normalmente, ele pode dar, sim, um falso negativo. E quando há um negativo no NS1, não significa que a pessoa pode não estar com dengue. Então, toda pessoa que chega na unidade é feito o NS1, e com o NS1 negativo, mesmo assim, é feita a coleta de sangue do paciente na própria unidade. Isso é feito nos períodos da manhã e na parte da tarde, não é isso, Débora? Pois é. Então, nós já adotamos essa conduta aí. Esses exames são enviados para poder fazer a sorologia. A sorologia vai poder identificar se o paciente está, de fato, com dengue ou não. Vai verificar o IgG e o IgM. IgG histórico, se a pessoa teve dengue, IgM é para poder ver se a pessoa está com dengue. Beleza? Basicamente, vai ser feito o acompanhamento dessa pessoa que for diagnosticada com dengue, o OCS vai fazer o acompanhamento, assim como o enfermeiro também vai fazer o acompanhamento, e também nós já estamos montando nas nossas unidades de saúde a sala de hidratação. Também vai ser dispensado o soro oral para esses pacientes, porque no diagnóstico da dengue, o mais importante é a hidratação. Então, vai ser dispensado o soro oral para consumo residencial e também vai ser liberado, a gente vai montar uma sala, no Trevo até já tem a sala de hidratação venosa. O paciente vai poder ser hidratado enquanto aguarda o atendimento ou pós-atendimento. Basicamente, é esse o fluxo. Caso, porventura, a gente entre numa epidemia de dengue, o plantão Trevo ficará exclusivo para atender os casos de dengue. Então, além disso, os nossos atendimentos das UBSs também vão ser modificados. Ou seja, a gente vai limitar o atendimento de puericultura, a gente vai limitar atendimentos menos prioritários, a gente vai aumentar o tempo da receita, a gente vai aumentar o tempo em que a receita de hipertensos, diabéticos vai vencer. Então, isso aí tudo é uma estratégia que a gente adota pós-identificação da epidemia instalada no município. Enquanto isso, a gente está vivendo um surto. O surto ele não é necessariamente uma epidemia. Surto, necessariamente, é um alto índice de casos em um curto período de tempo, não necessariamente uma epidemia. Então, hoje, pessoal, a gente não está numa epidemia. Correto? Pois é. Então, hoje nós estamos tratando todas as medidas de forma preventiva para poder evitar que a gente chegue numa epidemia com esses trâmites, com esses fluxos que eu acabei de mencionar aqui. Ficou esclarecido, pessoal? Oi? No caso da epidemia, os nossos atendimentos vão mudar, né? Hoje nós temos, por exemplo, puericultura no posto de saúde. A gente vai deixar de atender puericultura. Entendi. No caso de epidemia, a gente vai deixar de atender puericultura, a gente vai montar um fluxo na unidade para evitar atendimentos menos essenciais. Puericultura de criança saudável. Qual que é mais importante? A puericultura da criança saudável, que já está saudável, ou um surto de dengue, uma epidemia de dengue? Um paciente que pode vir a evoluir a óbito. Então, em caso de epidemia, a gente vai cortar alguns atendimentos, a gente vai priorizar atendimento de dengue nos nossos horários comerciais da unidade, e o plantão Trevo vai ficar específico para atendimento de dengue. Ô, Vitor, okay? A questão dos medicamentos, a farmácia já se organizou para uma possível epidemia, por exemplo? Já, sim, dos insumos? Inclusive, a gente reuniu semana passada, Silvia? Semana passada, reunimos eu, Silvia, Débora, a Renata da farmácia. Então, a gente já montou esse fluxo, já laboratório também, foi onde a gente aperfeiçoou esse fluxo aí, para a gente não ser pego de surpresa. Inclusive, ontem, pessoal, nós tivemos na regional, no dia 6 de março? É 6 de março? 6 de março, a gente vai conseguir profissionais do Estado, médicos, que vão, Força Estadual Saúde, vão vir aqui em Pompéu capacitar todos os nossos médicos da atenção primária mediante o manejo clínico da arbovirose. Então, nossos médicos serão capacitados aí para a gente ter uma conduta melhor, mais eficaz nesse período aí no combate à dengue. Ô, Vitor, só um minutinho, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, o plano,
se você entrar num cenário de emergência, ele dá uma abertura de contratar mais profissionais, né, para aquela epidemia, até, né, passar o fluxo, mas aí te dá uma janela de contratar mais médicos, de contratar, né, mais profissionais, de comprar mais medicamentos, insumos, né? Período de emergência. Aí, só para deixar claro, aí a gente pode sim, né, mediante o decreto de emergência, a gente pode fazer a contratação, seja de ACE, né, para poder usar agente de endemias, seja aqui para digitação de notificação, a gente pode fazer essa contratação emergencial, até mesmo na assistência também. Nosso querido secretário, boa tarde novamente a todos os companheiros. Aí eu vi que você está bem preparado psicologicamente, né? Já tem já arquitetou, né, toda a situação, porque você vive isso lá na base, né, lá na secretaria. Mas era sobre isso. Era isso que a gente estava, no momento, a gente estava pensando que ia chegar nessa casa. Era mais ou menos esse esboço, na verdade, que ia ser apresentado. A decisão do município em optar, né, pelo plano do Estado, não, eu percebo, na verdade, que é uma escolha interessante, uma escolha boa, né, porque o Estado todo está fazendo esse trabalho. Mas o nosso, nós não podemos também deixar, sem ter o nosso próprio plano municipal, sem as nossas ações, sem pelo menos o mapa da nossa realidade na mão, e nós estamos preparados para isso. E lembrando que é uma situação, e a gente tomara que não aconteça, né, do índice aumentar, agora a gente vai passar pelo carnaval, tanto trazendo quanto levando. Então, isso aí agora acontece, né, um movimento, na verdade, Deus ajude que não aconteça. Mas a gente já presenciou esses fatores diversas vezes. E a gente está vendo aí, até hoje mesmo, eu tive notícia que a gente está com o vírus tipo 2, né? Sorotipo vírus 2. Então, me parece que é um dos mais fortes da dengue, né? A dengue ela tem 4 sorotipos, né? O tipo 1 até o tipo 4. A questão de ser forte ou não vai depender muito do organismo da pessoa. Mas, sim, o tipo 2, assim como o tipo 1, o tipo 4, o tipo 3... exatamente. E, historicamente, o vírus tipo 2 já esteve em epidemias aqui de Pompéu. Foi causador de epidemias aqui em Pompéu. Então, não só uma vez. Então, historicamente, aí a gente tem esse indício de letalidade. Então, quanto mais instaurar-se esse vírus, pode ser que seja mais letal para a pessoa que contrair esse vírus. Entendeu? E aí, é aí que está, que eu vejo que esse planejamento, eu vejo que esse planejamento ele faz toda a importância. E quando eu não quero ver, na verdade, você utilizar todas as suas unidades básicas de saúde para poder fazer atendimento, né? Uhum. Eu não quero ver também, tipo assim, espero que a gente não vê você ter que fazer a contratação de mais médicos porque a nossa situação está ruim, né? Bem pelo contrário. Eu gostaria que o ambiente estivesse saudável. Mas era isso, eu queria só complementar com você, porque até mesmo a Silvia colocou para nós que foi apresentado, na verdade, todo esse plano. Eu acho que o pessoal ficou com preguiça de analisar esse plano lá, né? Eu li uma parte boa dele, mas não consegui terminar, não. Então, era isso, secretário. Eu gostaria, na verdade, que o senhor pensasse sobre isso. Quem sabe o senhor traz um plano com todas as ações, o planejamento das ações que o município vai executar e traga para essa casa. Eu acho que seria bem saudável para todos nós. Perfeito. Deixa eu perguntar. Qual que é o trabalho que é feito quando, vamos supor, um bairro tem várias notificações, de dengue. É feito um trabalho mais intenso naquele local? Sim, sim. Em caso, né, tiver notificação positiva ou talvez até caso suspeito, é feito bloqueio. O
que seria esse bloqueio? Os agentes de combate a endemias. Você chegou a mencionar isso? É. Tá. Reiterando, basicamente os agentes de combate a endemias vão até o local, fazem a aplicação, né, isso, exatamente. Como que é o nome dele mesmo? Do Cielo, isso. Faz a aplicação do Cielo, que é o inseticida, para poder controlar aquela região. Exato. Justamente. Então, por isso que é importante manter livre de criador, porque vai nascer mais pernilongo. Ele só vai matar, né, imediatamente aquele mosquito adulto que está lá no lugar. Mas os que vão nascer tranquilamente. Né? Não mata larva, não mata pupa, né? Só o mosquito adulto. E, pessoal, isso que a Cleo falou é muito importante, porque muitas vezes a gente quer terceirizar a nossa responsabilidade para o fumacê, para o mutirão de limpeza, mas só que fumacê, vou ser bem sincero, fumacê só vai ter solução política. Fumacê mais é político. Estou sendo bem sincero para vocês. Fumacê, ele vai ser paliativo do paliativo do paliativo. Não vai ser solução de problemas, né? E ontem mesmo a gente solicitou regional, enquanto a gente estava em visita lá, a Silvia solicitou se seria possível, se a gente era elegível para fumacê. Eles recusaram, falaram que o nosso problema não era passível de fumacê ainda, né? Fumacê não vai ser solução dos problemas. Mutirão também não vai ser solução dos problemas. Isso traz apenas resolutividade política. Isso é fato. Já pensou em combater com o próprio mosquito, como é feito no Rio de Janeiro? Combater com o próprio mosquito? Eles estão soltando mosquito. Ah, sim. Por quê? Porque a gente tem um meio ambiente, a gente tem uma cadeia alimentar. Né? E aí a gente solta um pernilongo que você não sabe qual que vai ser a consequência dele. Porque, vamos pensar, a gente tem inúmeros pernilongos. Nada impede da gente ter cruzamento de espécie. E eu, particularmente, todas as vezes que fizeram, né, essas campanhas de soltar pernilongos do bem, a gente teve agravo em alguma coisa. Sabe? Se vocês pesquisarem aí, por título de curiosidade, pesquisem quando soltaram os mosquitos do bem. O que nós tivemos? Uma epidemia de Zika vírus. Um monte de crianças nasceram com microcefalia. As datas batem, sabe? Pesquisa para vocês verem. Eu não concordo, porque se a gente tem uma fauna, tudo tem que ter algo, tem a cadeia alimentar. Se você solta algo, né, diferente nessa fauna, você mexe com todo o ambiente. E nada impede que essas espécies cruzem entre outras. E o que pode acontecer? Gente, dengue é questão de cultura. Enquanto a gente não tiver a cultura, que a responsabilidade é de cada um, a gente vai viver essa situação. Não existe nenhum município, nenhum prefeito, nenhum secretário de saúde que consiga impedir que isso aconteça. Só consegue impedir de que a população falar, nós estamos juntos nessa causa. O município apenas faz, né, igual o Vitor falou, é o tratamento paliativo, porque a solução está na mão de cada um. E eu estou aqui há 16 anos repetindo a mesma coisa. Velho, meu filho, já é patrimônio do município. Então, assim, há 16 anos a gente batendo na mesma tecla. Só não vai ter epidemia de dengue o dia que a população abraçar que a responsabilidade é dele. É consciência. É igual a dona Solange falou no início. É vergonhoso a situação de lixo jogado na nossa cidade. E uma coisa que o nosso município de Pompéu não pode reclamar é de coleta de lixo. Então, assim, você vê que é um descaso mesmo. É falta de educação. E a educação que muitos terceirizam, o que? Nós temos que ir para a escola e ensinar. Não. Quem ensina para o meu filho que ele não pode jogar lixo em qualquer lugar sou eu. Então, a gente está transferindo responsabilidade. Assim como é transferida a responsabilidade de uma epidemia de dengue para a prefeitura. Né? Popularmente, o prefeito, o secretário de saúde, ele é o culpado, mas não. Culpado é a população.
A questão, gente, que concordo. Você imagina, os agentes da dengue, eles são maltratados, não são recebidos em casa. Imagina se começa a multar. Eles vão ser agredidos. Não entra nunca mais. Aí a gente vai ter que... Aí como que vai fazer? Mas aí há a multa do lote. Só que eu posso ser sincero para vocês, em questão de números, o lote para nós é o menor dos problemas. A residência é o nosso maior foco. Mas os lotes continuam. Só que quem faz é a postura, né? Ô, Leandra, é tão drástica a situação que eu vou citar para vocês um exemplo. Nós fizemos mutirão de limpeza em fevereiro de 2025. Eu fui uma das pessoas que fui bater na porta para conscientizar o morador, para explicar para ele como que ia acontecer o serviço. Por questão de sol, a Secretaria de Saúde deu a blusa de endemias para nós, todo mundo. O pessoal olhava. Via a blusa de endemias, eles nem atendiam. Você via que o morador estava em casa, você sabia que estava em casa, mas ele não abre o portão para você. Então, assim, a situação é crítica mesmo. E você... Aí... Não consegui... Voltando para cá, né? Você tinha saído, Vitor, o Acácio colocou uma indicação para... o regimento interno, que todas as pautas da saúde, toda a matéria da saúde, fosse colocada para votação e não apreciação. Para que não tivesse o risco de acontecer, igual aconteceu no início, que a gente teve que votar uma matéria que passou como apreciação. Então, a plenária decidiu que tudo que vem da Secretaria de Saúde, a gente vai colocar para aprovação, para a gente ter esse respaldo. Que se futuramente falar tinha que ser aprovado, né, a gente está tudo documentado e a gente não vai deixar serviço para o próximo conselho. Certo? Ô, Cléo, eu quero falar com o Vitor aqui. Pode falar. Pode. Ô, Vitor. Tá ouvindo direitinho? Está funcionando? É só a nível de curiosidade mesmo. Eu estava olhando aqui o plano estadual e tem uma ação aqui que eu achei ela chique, sabe? Gostei dela. O município tem condição de executar ela. Essa aqui, olha. Utilização de drones para sobrevoar, já faz. Identificação de depósito de difícil acesso, seguida da realização de tratamento químico ou mecânico por agente de campo ou aplicação aérea de herbicida. A gente já tem, inclusive já está em uso já. É Vante, chama Vante. A gente já usa já, e é exatamente para isso aí mesmo, para áreas de difícil acesso, né? Até mesmo para colocar em segurança o agente em endemias. Porque, às vezes, o agente em endemia... A Cássia já foi agente de endemias? Foi de endemias, a Cássia? Antigamente, você entrava em cada buraco, não era? E quem dera se, na sua época, tivesse esses Vante. Né? Então, hoje em dia, realmente, o município já tem, para identificar possíveis criadouros, né, em áreas de difícil acesso. A gente já tem, já. Viu? Exato, exato. A altura, né? É rotineiro. Inclusive, esses dias minha cunhada estava comentando, tem um drone voando em cima da minha casa, estava numa altura considerável, esse povo está me vigiando, vou tacar uma pedra no drone. Se alguém comentar com vocês, não deixa tacar a pedra no drone não, viu, gente? É lá a gente fazendo o mapeamento da área. Viu? Hoje não. Exato. Boa tarde, né?
Nós estamos muito preocupados, certo, todos com a dengue, mas eu queria só ter um esclarecimento, porque me fizeram essa pergunta mais de 1001 vezes, e eu me senti, assim, como por ser conselheira e não ter essa informação precisa. Então, eu queria ver se a gente pode esclarecer a situação de hoje da coronavírus em Pompéu. Você tem algum respaldo de me falar se ainda há casos, se está controlado mesmo, se não tem perigo? Porque todos os dias vem um e fala, tem coronavírus em Pompéu, tem isso, aquilo, outro. Então, assim, na roça, então, onde eu moro, dá vontade de explodir uma bomba sobre isso. Pessoal, Covid é gripe, né? Vai ter períodos sazonais, que vai ser mais comum. Covid nunca acabou. Nunca acabou, obrigado. E, inclusive, é rotineiro, a Silvia está lançando toda semana o boletim epidemiológico semanal, tanto da dengue quanto de Covid. O último lançado foi essa semana referente aos dias 25/1 até 31/1. Aí nós tivemos um caso positivo durante essa semana, tá, pessoal? Um caso positivo, 6 casos negativos, 3 inconclusivos, com um total de 10 notificados. Então, Covid ainda existe, Covid nunca parou, Covid ainda é nossa realidade, ainda é nosso dever tomar as devidas precauções e, acima de tudo, vacinar-se, né? Como acho que foi a senhora, né, dona Solange, no início daqui da reunião, mencionou a questão do movimento anti-vacina, né? Pessoal, é tão nítido que a vacina salvou vidas, é tão nítido, tão notório, que se a gente for pegar os casos que a gente tinha no início da pandemia e até hoje, que nós já não vivemos uma pandemia mais, que é diferente de ter casos de Covid, a gente não está na pandemia, mas temos casos de Covid. É endêmico, exato. É tão nítido, pessoal, que vacina salvou vidas. Se a gente for pegar o comparativo de casos notificados do ano de 2019, 2020, 2022, vai haver uma redução drástica. Vacina não vai evitar que a gente pegue o vírus, mas a vacina vai evitar que se agrave. Tá? Então, acho que a gente pode trabalhar bastante essa questão da vacina. Mas, Leandra, Covid ainda existe. E não é realidade exclusiva de Pompéu, não, é do Brasil todo. E vai existir para sempre. Mas por enquanto não chegou aqui não. E não vai chegar não, se Deus quiser. Se Deus quiser, não vai chegar aqui não. Pessoal, então nós podemos colocar o plano em votação e aí depois o Vitor faz esse apanhado que vocês pediram para ele. Pode ser, Vitor? Dessa descrição do cenário que vocês já traçaram. Pode Mas ser. pelo que ele respondeu aqui, eu particularmente fiquei tranquila com as respostas dele, que já está preparado se acontecer, né, uma epidemia. E eu espero que tenha ficado bem claro aqui, pessoal, que, né, eu estou aberto a escutar sugestões, né, eu estou aberto a questionamentos. Eu estou muito satisfeito com o conselho, muito mesmo, porque é um conselho aberto, é um conselho que, antes de acusar, né, digamos assim, ele pergunta. Então, espero que continue assim, eu vou estar aberto a todas as dúvidas, minha sala vai estar aberta, e se não tiver algum entendimento, né, pode me perguntar. Se eu não souber responder no momento, eu vou procurar saber para poder responder. Obrigado. É mesmo? Que isso? Todo Pokémon evolui. Receita funciona sexta? Ah, tá. No Morro Doce.
tem que mandar para Sete Lagoas. Cheguei lá no PSF, não posso arrumar a receita para você, só sexta-feira. Tive que ir na Santa Casa. Essa questão da receita, ela vai ser amplamente divulgada nas redes sociais. Isso é uma medida que a gente adotou para facilitar o fluxo de atendimento em todas as UBSs, né? Volta do Brejo de casas populares já funcionava assim há um bom tempo. Quem é que dá Volta do Brejo? Lá tem um dia específico para receita, não tem, Michele? Pois é. Então, isso aí a gente resolveu implantar nas outras unidades também, para facilitar esse fluxo que a gente está implantando, que a Leandra mencionou aqui agora. Vai ser difícil no início? Vai ter uma certa resistência da população? Com certeza, mas isso é para facilitar o nosso fluxo, para liberar mais a agenda da unidade de saúde. Vai seguir rigorosamente o paciente vai ficar prejudicado? Não. A gente sabe que o paciente jamais quer esquecer receita. Então, lógico, né, a gente vai tentar arranjar alguma maneira desse paciente que esqueceu de levar a receita, ter a receita no dia, né? Então, o paciente não vai sair prejudicado. Vale lembrar que toda mudança vai gerar um atrito na população, vai gerar um constrangimento, né? Porque a população acostuma com um sistema. E quando a gente muda esse sistema, vai gerar descontentamento. Mas é só o tempo que vai poder, de fato, provar que essa nova metodologia de funcionamento da atenção primária é a correta. De receitas? Não, vai não. Mas aí, o que pode acontecer? Receita amarela acabar, mas isso aí seria não. Exatamente. Justamente, mas vai ser dessa forma, vai continuar dessa, não vai dar para entregar no dia, porque a receita amarela, ela é retida, ela fica retida, né? Então o ACS ou qualquer outra pessoa do posto de saúde tem que vir aqui na secretaria, pegar a receita e voltar para poder fazer, é de um dia para o outro. Você quer falar aqui no microfone, Débora? Não é na sexta. Só esclarecer melhor o fluxo. As unidades de saúde, o PSF, ele funciona com a agenda programada. Tem uma pequena porcentagem da espontânea, mas a forma correta de funcionar é com a agenda programada. Então, a gente está organizando todo o fluxo para isso. Cada unidade vai ter o dia da receita, mas não necessariamente, vamos supor, no caso do Morro Doce, que é na sexta, né? Você não precisa ir na sexta, você vai solicitar essa receita com antecedência. É isso que a gente quer chegar. Sim. Ela vai pegar ela vai pegar e ela vai passar essa receita você não vai passar por consulta. Tem médico que exige a consulta. Mas a maioria já está se organizando para a liberação dessa receita na sexta-feira. Então, o ideal é que procure antes de acabar, entendeu? Tipo assim, até 10 dias antes. Uma semana de antecedência. Não, e que, por sinal, a gente nem recomenda que vá no dia, porque, às vezes, algumas unidades conseguem aceitar as receitas só até 10h30, por exemplo. A gente nem recomenda que deixe no dia. Aí você vai na farmácia e leva. Se não tiver Não, mesmo do processo, mas agora você pode pedir com antecedência, viu? Pessoal, dando continuidade, a gente chegou uma demanda até o conselho, e eu gostaria de pedir um tempinho para vocês, porque é urgente, a gente precisa da ajuda do conselho, principalmente aí quem é da comissão de auxílio e tratamento. O plano? Isso. Então, vamos colocar o plano em votação, que eu tinha até esquecido o plano. Quem concordar fica sentado e quem não aprovar fica de pé. Né? Vai ser aprovado com a ressalva que depois o Vitor vai fazer a apresentação, né, dessa parte que ele já explanou aqui, mas para a gente deixar documentado, da técnica. A logística do trabalho.
Então, combinado. Eu não sei, acho que a grande maioria vem acompanhando aí a luta da Michele. A Michele é a mãe do Davi. O Davi é uma criança que, após o Covid, ficou com graves sequelas. A Michele tinha um parecer, né, uma decisão judicial, onde o município, né, dava o suporte necessário para o atendimento que o Davi necessita, incluindo, né, exame médico e a medicação. A medicação que o Davi toma hoje é uma medicação muito cara, né, assim como todo o tratamento dele. Eu vou ler aqui para vocês um laudo, dentre tantos que o Davi tem. Paciente em acompanhamento multiprofissional desde abril de 2022, após o quadro grave infeccioso por Covid-19, Davi iniciou com crise epiléptica de difícil controle, levando o paciente a graves hospitalizações. Com a gravidade, optamos por entrar com canabidiol, hoje o puradiol e o Bisali. Dosagem acompanhada para garantir o melhor paciente. O puradiol e o Bisaliv são essenciais para a vida de Davi. Em específico, tem um ativo não prejudicial ao paciente devido à alta dosagem. O paciente fica em risco eminente de morte sem suas medicações. Davi possui uma condição rara de epilepsia, onde apresentou alterações de genes. São várias siglas aqui. Genes relacionados à síndrome de Dowse, Dravet e... Qual que é a outra? O'Donnell? O'Donnell. A síndrome de Dravet é uma síndrome progressiva que, sem tratamento e medicação adequada, leva o paciente à morte. Geralmente, os pacientes não chegam à adolescência pelo difícil diagnóstico. Porém, Davi quebrou o paradigma e, com suas medicações e tratamento, tem a oportunidade de viver normalmente. A síndrome de Dowse faz com que Davi tenha crises focais clônicas, tônicas e mioclônicas. Estamos diante de uma síndrome silenciosa e, sem tratamento, ela é letal. Sob a alteração do gene KMT2E relacionada à síndrome de O'Donnell, ainda existe poucos casos registrados e o comum também são as crises epiléticas, sendo evolutiva e com epilepsia. Davi é um caso peculiar que requer cuidado e atenção e não pode permanecer nem um dia sem suas medicações, garantindo assim o direito à vida. A tempestade de crise, seja de origem tônica, clônica ou mioclônica focal, pode ser letal. Davi ainda é portador de TEA, TDAH, necessitando de intervenção e terapia. Então, um leigo pegar isso aqui, ele entende a gravidade do Davi. Né? Então, assim, e todos os laudos do Davi que eu peguei, todos têm risco eminente de morte. Então, o Davi entrou numa fila para receber um chip. Esse chip dosaria o medicamento do Davi, tentando diminuir as crises. Há 15 dias atrás, o Davi teve uma crise, ele ficou 14 horas desacordado. Depois disso, o Davi, na escola, ele perdeu os movimentos das pernas. Ele foi transferido para Sete Lagoas e a médica prontonista, a neuro que estava lá, indicou para a mãe que ele teve uma crise silenciosa, né, dentro da escola, e por isso ele perdeu os movimentos da perna. Então, enquanto não resolver a ação judicial, né, porque a Michele vai ter que entrar, arrumar um advogado, entrar com todo o processo de novo, a gente precisa que o conselho, que a gente busque dentro da secretaria o respaldo para o Davi. Ele tem um exame agendado para o dia 23, que é o vídeo eletro, que ele precisa fazer para ele receber esse chip. Se ele não fizer, o chip vai passar para a próxima criança da fila. E a Michele tem até dia 17 para pagar o vídeo eletro. Só em Minas faz o vídeo eletro no Felício Roxo e fazia no São Lucas. Mas temporariamente o São Lucas não está fazendo. E para fazer o vídeo lá no Felício Roxo, você tem que pagar com antecedência, senão não faz. Então, né, eu conversei com o Vitor. Eu sei do tanto que ele está empenhado e preocupado para resolver a situação, só que nós, como conselheiros, a gente vai ter que respaldar o Vitor. Porque a promotora já pediu esclarecimento sobre todos os medicamentos, todos os empenhos que foi feito por Davi, assim como, né, nós do conselho também vamos ter que responder
a 2 ofícios dela. Então, a gente precisa respaldar o Vitor para que ele assistencie o Davi. Porque não tem como. É 43 mil, não é, Michele, por mês, só do Puradiol. Então, né? Fora os outros, né? O Davi, ele precisa, né, de terapeuta ocupacional. Ele já tem um laudo ali que eu não vou ler para vocês, que vai delongar mais, mas que já fala das dificuldades dele no ambiente escolar. É uma vida. E a gente precisa apoiar o Vitor, porque o Vitor precisa de assistencializar o Davi. E aí eu conversei com o Vitor. Eu prefiro responder para a promotora, para a juíza, para quem for preciso, que a gente fez, do que eu responder para a Michele, que eu não fiz e a gente perdeu o Davi. Então, assim, eu acho que é mais viável para a gente, conselheiro, responder. A gente tem respaldo para responder, sim, porque a gente tem todos os laudos do Davi. A lei de auxílio e medicamento, ela é bem clara. Né? Se o paciente tem risco iminente de morte, ela pode, sim, ser usada. Então, eu gostaria de pedir à comissão de auxílio e tratamento, se vocês podem reunir amanhã e avaliar a situação do Davi, do vídeo eletro, primeiramente, sabe? O único que você não conseguiu foi da assistência social, porque não tem no município no momento, né, Michele? Você conseguiu? Porque eu ia pedir da Câmara para fazer. Quem que é que está na Câmara? A Bruna. Aqui, ó, a Silvia deu uma dica, a gente usar a assistente social da Câmara Municipal. Né? É a Bruna. É porque agora ela é funcionária da Câmara. Tem que ser do CRAS. Então, eu queria pedir para vocês, primeiramente, né, a gente, quanto conselho, a gente fazer um ofício para a Secretaria de Saúde, né, pedindo, né, para poder auxiliar o Davi, porque a gente, como plenária, a gente pode, sim, acolher, né, e oficializar isso, indicar, fazer a indicação, tanto nessa questão quanto nas outras. A gente precisa também resolver a questão do medicamento do Davi, enquanto não resolve a ação judicial. Né? Ele tem que comprar a medicação, porque, como a Michele falou, o medicamento do Davi é o medicamento que vem de fora. Então, existe toda uma transmutação. A gente não pode esperar o medicamento do Davi faltar, por exemplo, 10 dias para poder comprar outro. É 30 dias no máximo. 30, 40 dias para a gente conseguir comprar. Ele passa pela Anvisa, a Anvisa libera e ele chega até a Michele. Então, vou pedir à comissão que reúna amanhã à tarde, se vocês puderem. Deixa eu te falar, amanhã à tarde tem uma comissão que vai lá na minha casa, à tarde.
Você consegue? Que dia que vocês conseguem? Mas é porque a gente precisa do laudo da assistência social primeiro. Porque da comissão é a Dayana, a Vívia, Dona Solange. E o Mundi, qualquer coisa, eu acredito que a doutora Grace, se ela estiver no município, ela não vai, ela sempre vem, e o Mundico também, ele falou que ele pode vir. Ele só não podia ficar no horário. A outra, a Cássio, como o Pablo não está aqui, você não está não, né? Quem está na comissão de visita e fiscalização? Você está, né? Não? Leandra. Então, a outra, gente, a comissão de visita e fiscalização, vou precisar que vocês reúnam e comece a avaliar para a gente, mensalmente, a entrada e saída dos auxílios que são liberados. Porque o que acontece? A promotora está cobrando da gente as prestações de contas. E se ela vai continuar cobrando da gente, como conselho, vai ter que acompanhar, porque vai ter que andar certinho. Precisa estar em dia. Porque ela está cobrando não só da Secretaria de Saúde, ela está cobrando do Conselho também. Tem que ser a de visita e fiscalização, porque aí é a questão do financeiro, sabe? O que entrou, as notas que trouxe. Hã? Isso, é a prestação de conta. Não, é porque eu confundi, foi tudo. É a prestação de contas. Isso, e aí até onde chegou para a gente, todo mundo que for entrar com uma ação vai ter que contratar um advogado e entrar com uma ação. Então, assim, de primeiro caso, o mais grave que chegou para a gente foi o caso do Davi, o caso mais sério até agora é o dele, igual eu falei com vocês, pelo risco iminente de morte. Então, o que a gente precisa resolver primeiro. Mas eu acredito que vai chegar mais demandas para a gente também. Sabe? Porém, a gente, igual eu falei com o Vitor. A Vívia já foi notificada também. Então, é muito sério isso, e a gente não pode deixar essas pessoas desassistidas. Então, a gente até conversei com o Vitor, eu me coloquei como presidente do conselho, se preciso, conversar com ela, sabe? Porque até então ela fala que a lei de auxílio e tratamento ela é inconstitucional. Nós temos ciência disso, mas enquanto o município não tiver um aparato para poder auxiliar essas pessoas, ela tem que existir. Eu vou encerrar também. Você quer falar mais alguma coisa, Michele?